minha segunda casa. Só me falta, como ao Walter, arranjar uma mulher loletana. Portanto, estou aberto a propostas, sendo que tenho que primeiro falar com a minha mulher. Acho que fui convidado por ser da faculdade, tenho vários chapéus, como todos nós, sou biólogo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tenho investigado sobre alterações climáticas, mais em particular adaptação baseada em ecossistemas, e é essa perspectiva que eu vou tentar trazer aqui, um pouco focado na questão da natureza e de casos concretos. A primeira coisa que fiz quando estava a preparar a apresentação foi precisamente ir a odeslocal.pt, que julgo que muitos de vós já conhecem, e como é sabido, o ODE tem um trabalho de inspiração a nível nacional, bastantes indicadores, projetos e boas práticas, e obviamente fui ver os indicadores do ODS 13, Ação Climática, uma vez que era o título, o mote da minha apresentação. E, em particular, aqui queria saber como é que estão as emissões de LOE. O que podemos ver é que de 2015 a 2019, antes de mais, que está acima da meta, a meta preconizada para os tais 1,5 graus do Acordo de Paris, e segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, os setores que mais têm contribuído é claramente a indústria, seguido dos transportes e dos resíduos, como podem ver aqui, mas também vemos que os dados observados, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, é que tem havido um claro decréscimo nas emissões e, portanto, se continuarem assim, aparentemente, pelo que ouvimos hoje aqui, estão num bom caminho. Chegamos a 2030 abaixo, ou seja, com um contributo claro para o país no que diz respeito aos gases com efeito estufa. Depois fui então ver as boas práticas e fui à pesquisa avançada, cliquei no ODS 13 e fui ver o que é que me dava. Dá dezenas de boas práticas, ou seja, aquilo que o município está a fazer em prol do ODS 13, da ação climática, são dezenas, aconselho-vos a ir, e muitas e boas, portanto, diversificadas. Temos desde a questão de uma praça no meu bairro, coisas muito concretas. Já foi aqui hoje falado pelo Presidente a avaliação dos serviços de ecossistema, todo o trabalho de comunicação, a Semana do Clima, o metro ao minuto e o plano municipal que foi entregue ao Ministro do Ambiente, Eduardo Cordeiro, que eu também passei, não li as 400 páginas, confesso, mas li com alguma atenção e realmente está aqui um trabalho com muito conteúdo, muito detalhe e inspirei-me para esta apresentação. Portanto, vemos, ao contrário do que se calhar muitas pessoas de Lisboa, como eu, pensam, o LOE não é aqui o litoral, não é urbano, é sobretudo Serra, o Barrocal e depois sim temos o litoral com uma forte componente urbana e, portanto, fez-me pensar no ciclo hidrológico. Agora em perfil temos aqui a Serra, o Barrocal e o litoral e podemos tentar simplificar este ciclo que aprendemos na primária em algo assim, não é? Existe uma alta tecnologia que nos permite fazer chegar a água aqui ao território, chama-se chuva, e essa chuva cabe-nos a nós perceber como é que conseguimos aproveitá-la da melhor forma. E aqui podemos pensar então na adaptação, em particular como é que a natureza o faz. Chuva é essa que nem sempre, e a Ana acabou de o dizer, que nem sempre vem nas melhores condições. Com as alterações climáticas vemos que estes padrões antes conhecidos estão-se a alterar. Alterações climáticas é um conceito muito abstrato, não é? Este padrão médio de 30 anos, este valor médio de 30 anos, que nenhum de nós consegue perceber, mas começam-se a evidenciar e, portanto, as respostas entram aqui, por um lado, mitigação, tentar evitar que o problema aconteça, mas o clima está a mudar e, portanto, temos que nos adaptar a ele e aqui falamos então em adaptação. Ponho aqui uma imagem que tirei ontem da Copérnicos. Tenho vindo a falar hoje com alguns de vós sobre isto, é algo que me preocupa, temos vindo a seguir. Sabem o que é isto? Isto é um rio atmosférico. Está aqui o Golfo do México, nós estamos aqui, não é? E, portanto, isto é para dia 6, é para amanhã. Dia 6, Madeira, eu acho que a partir da manhã só vamos ouvir falar da Madeira nas notícias. Não sei como é que eles vão aguentar. E a partir de quarta, possivelmente vamos aqui ouvir falar de nós. Portanto, a chuva vem assim, vai chegar numa altura em que o sol está seco, vai chegar de uma forma torrencial e não sei como é que se adapta bem a este tipo de chuva torrencial. E reparem, isto acontece, porque é que eu estou a chamar isto de alterações climáticas? É quase errado do ponto de vista científico, isto é um evento meteorológico, é porque a semana passada, não sei se ouviram falar, bateram-se recordes da temperatura da água aqui do Pacífico.
e daí estar-se a formar este rio atmosférico. Outro segundo padrão é que este anticiclone dos Açores está-se a alargar, isto é conhecido. Com a alteração do clima, isto está-se a alargar. E, portanto, este rio atmosférico normalmente vem por norte, vai-nos entrar aqui por sul e resta-nos saber como é que vamos estar preparados para os próximos dias. Portanto, como é que a natureza faz? Como é que a natureza tenta trabalhar esta água que nos chega de forma gratuita? Por um lado, a curto prazo, diria eu, é no sol. Conseguir armazenar água no sol. Já lá vamos com alguns exemplos. A médio prazo, água de superfície. Se quisermos, no exemplo do Mar Shopping, aquela água, os 30 mil litros, que são acumulados para depois para os sanitários. E a longo prazo, estrategicamente, aquilo que permite à natureza lidar com as secas é a água que é armazenada nos aquíferos. Portanto, toda esta capacidade, o que é que podemos fazer para abrandar a água que nos vai chegar daqui a uns dias e fazer com que ela percule, com que ela se infiltre no solo. E é assim, é com base nisso que vos vou trazer alguns exemplos. Um dos exemplos mais inspiradores, que não é novo, começou na Califórnia, do Yeomans, é o Keyline, o modelo de Keyline. Portanto, é trabalhado, isto tem uma lógica, que não temos tempo de entrar aqui, numa escala de permanência, pensarmos nas infraestruturas do território, numa perspectiva da permanência, e desenharmos para que todas elas contribuam para a infiltração da água no solo. Demos aqui um exemplo ilustrativo, não é? Foi planeado uma série de charcas, as tais de médio prazo, que quando essa água que chega, que vai chegar, é abrandada, é assegurada e é convidada a infiltrar para tal armazenamento estratégico. Mas muito mais do que as charcas que os nossos olhos veem, é o modelo, é o arar a terra, pentearmos a nossa paisagem em curva de nível. Portanto, contrariar precisamente que a água ganhe velocidade, escorra e que ela então abrande. É mais do que isso, na verdade. Está aqui uma linha d'água, se conseguirem ver. Ela, na verdade, tem uma pendente de meio grau para tentar trazer precisamente a água das zonas de concentração para as zonas de comeada, mais secas, para precisamente então espalhar a água. Portanto, pensarmos se podemos, através não só do Keyline, das metodologias, trabalhar a água do solo e na paisagem, no território rural de Lolé. Portanto, quando olhamos, voltando aqui ao plano da ação, vemos que claramente a zona florestal, a azul aqui sobreiros, também temos algum pinhal, mas temos claramente os povoamentos florestais na zona da serra, onde obviamente quando fazemos um mapeamento, quando fizeram um mapeamento dos fogos florestais, é nesta zona. E portanto com os fogos, que é um impacto muito claro com as alterações climáticas, traz-nos um problema. E é por isso que trago aqui um outro exemplo, num projeto que está a acabar, do qual também participei, o Reforest, onde tentámos, na Serra Algarve, em Monchique, precisamente esta problemática das acácias, das invasoras, portanto, a seguir ao incêndio, muitas vezes vêm as invasoras, basicamente trabalhar o solo, tivemos com vários talhões ali em Monchique a trabalhar o solo, a fazer os tais swales, que é vale e combra em curva de nível, aqui está uma imagem. E depois disso, então, pegámos nas acácias, transformámos esse problema em composto, em estilha, e andámos a espalhar por essas valas e portanto, de seguida, as plantações. Eu vou acelerar porque não temos tempo. Plantações de espécies, obviamente, autóctones. E o que é muito interessante, portanto, a proposta era, será que conseguimos transformar este problema, desafio, que são os incêndios com potencial expansão de invasoras, numa oportunidade? Neste caso, pegar nesses restos, nessa biomassa, tanto do que foi ardido como das invasoras, compostá-las e usar isso para aumentar ou não o sucesso das ações de plantação, que não sei se sabem, normalmente são um desastre. E como podem ver, é o único gráfico que vos trago, eu prometo, a taxa de sobrevivência de 0 a 100%, utilizando os diversos tratamentos, portanto, de forma crescente, onde fomos mobilizando o solo, mas também pondo o aporte de composto e estilha da madeira, vemos que a taxa de sobrevivência, e agora andar para trás, a taxa de sobrevivência é claramente superior. Portanto, a evidência de que quando trabalhamos o solo, investimos, neste caso, com matéria orgânica, aumentamos a taxa de sobrevivência do que estamos a plantar, sobretudo porque a matéria orgânica é uma esponja e consegue aproveitar essa água. Outro exemplo, que há uns anos trabalhava num projeto europeu que era o Circle, que estávamos a trabalhar, que é isto da adaptação na Europa, portanto estamos a falar há 15 anos, e então cada país dizia uma coisa e fomos tentar trazer casos concretos de adaptação. E trago-vos um apenas, portanto fizemos este Adaptation Inspiration Book, e este caso, que agora é muito conhecido, a agrofloresta em Montpellier, em França, onde temos misturar ou não misturar, porque não misturar. E portanto, quando pensamos
em trabalhar de acordo com a natureza, sabemos que a natureza não há monoculturas. Tudo tende para a complexificação, para a policultura. E aqui podemos pensar nesta questão, nos sistemas agroflorestais, onde temos linhas de floresta e na entrelinha a cultura de cereais, com benefícios de sinergias óbvias, neste caso sombreamento, ou irmos para sistemas agrovoltaicos. E, portanto, esta lógica que temos estado a falar durante o dia de produção fotovoltaica, o Mar Shopping em baixo cultiva carros, é um parqueamento, porque não cultiva, eu se pudesse pôr o meu carro, preferia pôr à sombra de um painel fotovoltaico, porque há sinergias, as plantas se pudessem escolher um sítio com mais sombreamento também o fariam, portanto podemos tentar trabalhar nisto. Muito recentemente há um terceiro conceito que está agora a surgir, que é a mesma lógica, produção fotovoltaica, mas também para a proteção e conservação da natureza. Criarmos habitats naturais onde se consiga produzir energia fotovoltaica e produzir biodiversidade. Se quisermos entrar ainda em mais profundidade na complexidade que é a natureza, trago-vos aqui o conceito de agricultura sintrópica, do Ernest Götz, que há 40 anos ou 50 foi para o Brasil, de regenerar territórios completamente desertificados. E aqui reparem, ele normalmente fala em 7 camadas, podemos ver aqui a camada chamada emergente, onde temos as árvores a subir, a ocupar esse patamar, e as árvores, atenção, são autênticas bombas de água, né? Estão a buscar água aos aquíferos bem profundos e a trazer para cima, não só por evapotranspiração, mas também pelas suas raízes superficiais. Depois uma camada mais arbórea de produção, que pode ser produtiva, neste caso bananas, e depois arbustiva e herbácea na entrelinha. E aqui estamos precisamente a contrariar, portanto, o oposto das monoculturas, uma policultura altamente produtiva, e os efeitos sinergísticos são óbvios. Há vários casos destes em Portugal, ok? Isto não é do Brasil, em Mértola em particular, mas outros sítios é algo que está a acontecer em muitos pilotos. Se quisermos ir um patamar ainda mais na complexidade, trazemos o elemento de gado. E como é que podemos utilizar, neste caso o exemplo que eu vos trago, é o pastoreio holístico. Como é que conseguimos contrariar o status quo do pastoreio, do extensivo, para, eu não vou obviamente explicar aqui, mas de uma forma dirigida, através do emparcelamento, obrigar o gado a estar num local de forma muito intensiva, num curto espaço de tempo, para depois estar o resto do ano nessa parcela sem gado. E isso faz com que o solo e as plantas regenerem, as herbáceas anuais deem origem às herbáceas perenes, com benefícios óbvios para o solo e benefícios óbvios para o agricultor, que em pouco tempo amortiza, em 2 anos, os estudos até agora em Portugal, amortiza o investimento do emparcelamento e neste caso da água. Vou-vos dar outro exemplo em África, portanto, há muitos anos atrás, onde um terreno que estava sem gado, portanto estava a tentar regenerar, não estava, assim que se praticou o maneio holístico, o pastoreio holístico, holistic management, começou claramente a regenerar. Há também casos de estudo em Portugal já com alguns anos, e é uma questão agora de sabermos escalar e, portanto, usarmos a produção de carne, neste caso, para regenerar o território. Voltei aqui ao ODS local e fui agora aos projetos e cliquei aqui no ODS 13, e quem é que me aparece? A Quinta do Freixo, que é precisamente que tenta a integração sustentável de produção, transformação e turismo. E vemos que contribui para o ODS 13, mas também o ODS 15, proteger a vida terrestre, o ODS 7, energias renováveis, o 17, as parcerias. E o que é que eles fizeram eu não consigo ver, mas há umas semanas, organizaram precisamente o evento internacional dedicado à agricultura regenerativa, que foi o que eu acabei de vos apresentar, o Holistic Management. Portanto, há conhecimento no país, neste caso no território. Teve cá o Alan Savory, que foi o tutor desta prática, e, portanto, a pergunta que fica no ar é como é que conseguimos escalar para o resto do território. E, pelos vistos, basta procurar nas notícias, há vários eventos e podemos trazer inclusive o golfe. O golfe, né, uma monocultura de relva no Algarve, inclusive o golfe podemos tentar adaptar. Há exemplos em Portugal, é uma questão, mais uma vez, de tentarmos escalar. E a primeira proposta que deixo aqui para o que lá é: será que imaginem se conseguíssemos que os vários intervenientes rurais aplicassem práticas de regeneração do solo? Será possível ou não? É uma questão que eu tenho. Não é? É possível escalar algumas destas práticas que vos mostrei
para a maior parte do território do Lolé e com isso conseguir que a água que aqui cai fique cá e não escorra. O outro exemplo foi, em dezembro, a plataforma ODS Local, organizámos a conferência no Hindan Grande Algarve. Mais uma vez, estão mapeados, mostram, evidenciam os contributos que estão a fazer para os vários ODS, mas eu queria chamar a vossa atenção àquele trabalho que fizemos, que foi tentar que o evento, maioritariamente, tivesse refeições compostas por produtos locais. E isso é algo que, imaginem, o Lolé, estamos a falar do Lolé, muito turístico, muitos eventos, estávamos ao almoço a falar isso, e será que conseguíssemos que em Lolé, e portanto é na verdade a segunda provocação, ou proposta, será que os vários intervenientes agora urbanos, portanto estamos aqui a jogar o rural, agora vamos aos urbanos, através do seu consumo, apostassem em compras de produtos locais regionais? Imaginem assim a loucura, 20% das compras dos eventos eram do território do Lolé e, portanto, esses eventos como catalisadores da regeneração do território. Obviamente, mais do que, ou não só produtos locais, tendencialmente projetos regenerativos ou de adaptação ou baseados na natureza, aquilo que queremos chamar. Será que conseguimos que, através do nosso consumo, seja o catalisador da regeneração do nosso território? É a segunda nota. E por último, a terceira é algo que fizemos na Faculdade de Ciências. Há 2 anos tínhamos um relevado e tínhamos um sonho, ou uma visão, de transformar este relevado numa mini floresta biodiversa e densa, utilizando o método que é o método Miyawaki. E arregaçámos as mangas, já, portanto, o relevado era assim. A primeira coisa que fizemos com 150 estudantes foi, atenção, logo a seguir à segunda onda Covid, foi com as nossas máscaras mobilizar o solo em swale, charcos temporários. A seguir cobrimos o solo com composto urbano da própria faculdade, inoculámos, aliás, transformámos o relevado em composto e a seguir fizemos a plantação de 660 plantas perenes, sobretudo árvores. Isto foi passado um ano, esqueci-me de trazer uma foto agora de há 2 anos. Neste momento temos lá uma mini floresta, aliás, pensamos que já estamos um pouco viciados em mini florestas, que entretanto já plantámos outras 8, e tem sido tanto sucesso que produzimos este guia, Mini Florestas para Mega Aprendizagens, um guia para integrar a biodiversidade urbana no ensino. E aqui trouxe esse exemplo não pelo o contributo relativo desta mini floresta, porque obviamente é muito pouco, o carbono que vamos captar lá não é assim tanto, mas pelo potencial comunicacional. O facto destas mini florestas serem plantadas, no nosso caso, com uma comunidade de 150 estudantes, fora os restantes, as 8 em escolas, em baldios da Câmara Municipal, sempre com o envolvimento da comunidade, é algo que, este é o último slide, o penúltimo, é algo que podemos fazer do ponto de vista comunicacional, através de ações mais do que a mitigação, neste caso a sensibilização, o envolvimento, porque plantando uma planta, quem já plantou uma planta sabe do que eu estou a falar, fica lá, essa ligação fica. O Presidente Vítor Aleixo falou da componente espiritual do Papa Francisco, há aqui uma componente mais emocional, de ligação, que fica e é uma forma de envolvermos a nossa comunidade, que acho que é o maior desafio. E, portanto, o terceiro e último desafio que deixava aqui ao claro é: imaginem se em Lolé os vários intervenientes urbanos transformassem os seus espaços em mini-florestas. Comecemos com as 70 entidades aqui representadas no CLA. Imaginem que as 70 entidades que estão aqui representadas decidissem transformar, idealmente era transformar um relevado, que não faz sentido em Portugal, muito menos no Algarve, uma monocultura de relva que consome água, que não produz biodiversidade, há aqui a componente da literacia ecológica, em florestas autóctones, em que ao fim de 2 anos desligamos literalmente a rega. E, portanto, termino a dizer precisamente que tentei trazer casos de estudos na ação climática do ODS 13, que era o propósito. Temos o gráfico de radar de progresso de Lolé para os vários ODS, mas sabemos que por trás disto, quando fazemos uma análise das boas práticas, há uma interligação óbvia entre os ODS. Nem sempre positiva, às vezes há aqui compromissos e para isso é preciso ter coragem de tomar certas decisões, mas a maioria são positivas. Aliás, quando clicamos ali no ODS 13, vemos que há uma ligação, uma sinergia óbvia com o ODS 15, proteger a vida terrestre, o 12, produção e consumo sustentável, o 7, energias renováveis, vida marinha, mesmo o 6, da água e saneamento, mas também o 9, indústria e inovação. Portanto, há aqui uma ligação, uma interligação entre os ODS.
O facto de vir falar do ODS 13 é o facto que temos que falar, este referencial 9 e há uma certa abordagem reducionista, mas é importante trazemos esta componente sistémica ou holística que me parece que aqui o Conselho Local de Acompanhamento está a trazer ao falarmos da ação climática e estamos a falar de muitos outros ODS. Deixo aqui as 3 questões, possivelmente não para falarmos agora, mas para reflexão. Muito obrigado pela vossa atenção. Temos aqui já uma pergunta, se há microfone hoje à tarde, ou era só para a parte importante da manhã? Está aqui, está aqui. Ainda não? Lá atrás, Hélder, se puder ligar o microfone. Boa tarde. Ainda não? Não, não. Ah, já está. Já está. Ok. Muito boa tarde, Manuel Nora. Sou diretor do agrupamento de escolas de Ondiniz, em Quarteira, e trago comigo um aluno que faz parte do Conselho Local. E justamente este trabalho que temos vindo a desenvolver, a par de um plano de inovação que também estamos a implementar num sistema de pilotagem, deparámos com foi feita uma intervenção na escola, portanto a escola é uma escola nova, ressurgiu de uma que foi completamente deitada abaixo, e o nosso espaço destinado a espaços verdes não está a construir ainda. E então, o resultado deste trabalho de reflexão sobre este Conselho e sobre as ações que poderíamos implementar, fizemos justamente há cerca de 2 semanas uma proposta à autarquia para implementar uma floresta pelo método Miyawaki. Eu estava a ouvir a sua comunicação, estava-me a rever em todos os princípios em que assentámos nós pedimos a colaboração da autarquia para conceber o projeto connosco, ou seja, aquela parte da reformulação do solo, de lançar composto, etc. Nós vamos precisar dessa ajuda. Depois fazemos o resto com os nossos alunos e com a nossa comunidade, e fazendo sempre uma ligação com a própria comunidade local. Nós temos uma comunidade multicultural e, portanto, a questão da floresta é uma área que nos liga a todos uns aos outros. Mas eu estava a ouvir a sua apresentação, estava aqui a imaginar como é que estes ODS podem, o valor formativo que tem a ligação entre ODS. Não é? Nós, quando estamos a falar das questões do clima, também estamos a acrescentar valor à educação de qualidade e, portanto, ao objetivo do desenvolvimento sustentável 4, não é? E outros mais. Portanto, muito obrigado pela sua apresentação, que foi mesmo calhar em relação ao projeto que queremos implementar e que precisamos, naturalmente, da colaboração dos parceiros, nomeadamente da autarquia. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção e parabéns pela iniciativa. Fica já aqui o compromisso da Câmara para dar todo o apoio que precisarem. Mas, exato, ou seja, eu parece que estas ações de onde sujamos as mãos e arregaçamos as mangas e fazemos com o envolvimento dos estudantes, deixam marca. Deixou marca não só nesse espaço, nesses 100, 200, 300 metros quadrados, porque daqui a 50 anos vai lá estar, mas também nas crianças, em particular, nos jovens estudantes que tocarem e que o fizerem. A ligação aos ODS é muito óbvia para mim. Esta interligação, os 17, é interessante que esta agenda não é só das questões do ambiente, não é? Traz a questão económica e a questão social, mas mesmo essa interligação é muito óbvia e, portanto, quando plantamos uma mini floresta com o método Miyawaki, dentro de uma escola, estamos a contribuir para o ODS 4 de educação de qualidade, sobretudo, e fica a dica, se quando desenharem esse espaço, desenharem uma clareira, para começar a trazer as crianças na altura que se proporcionar, de dentro das salas de aula para fora da sala de aula e nomeadamente quando estiverem a ensinar disciplinas como meio ambiente, é diferente ensinar dentro dessa clareira. Portanto, parabéns pela vossa iniciativa. Temos ali, não sei quem está a moderar, temos ali mais uma pergunta, não sei se há tempo. Não quero retirar tempo. Olá, boa tarde. Ricardo Costa, da Golfo Jardim. Tinha mencionado a questão dos intervenientes rurais e urbanos, tinha mencionado a questão do envolvimento da comunidade e a minha questão será como é que consegue lidar com a problemática de desertificação do nosso interior?
Desertificação, exatamente. Então, o segundo desafio, não sei, quer dizer, estou aqui a mandar bitites, não é? O desafio é, será que conseguimos que quem está no litoral, através do seu consumo, se conseguimos uma política de foco nos consumos locais, isso vai fazer com que, obviamente, vai dinamizar a economia rural, porque é no meio rural que se produz parte da comida. Portanto, se conseguíssemos que este evento, não sei, uma proporção considerável do que consumimos aqui hoje tivesse vindo desse meio, estaríamos a dinamizar essa economia, em particular dando foco a boas práticas. Portanto, não queremos financiar só uma prática porque sim. Essa, eventualmente, poderá ser uma forma de contrariar a desertificação. Imagino que falou em desertificação humana, não é? Contrariar a desertificação humana criando postos de trabalho lá. É uma proposta, uma ideia que poderá não fazer sentido. Vamos então continuarmos, não havendo mais nenhuma questão. Muito obrigado pela vossa atenção.